Se você quer saber como funciona o método PDL da UniR, vem assistir esse vídeo. Roda a vinheta. Olá, unicórnios! Eu sou a Merida Salvatore e este é meu canal. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do ensino PDL, como funciona o ensino PDL na UniR, exclusivamente. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar muitos likes, compartilhar para os amigos, ativa o sininho, não esqueça de ativar o sininho, pelo amor de Deus, para sempre receber as notificações quando eu postar vídeo aqui. E as minhas redes sociais está aqui na descrição. Então vamos lá, eu vou começar a explicar para vocês. Primeiramente, o que é PDL, né? Todo mundo vai me perguntar, mas Merida, o que é PDL? Bom, PDL é um ensino baseado em problemas, ou seja, em casos clínicos. Vai estudar desde o primeiro ano da faculdade por casos clínicos, histórias clínicas. E essas histórias clínicas a gente chama de UP, que é Unidade Problema. Então, já para ajudar vocês, o P significa unidade problema. Então o PDL é uma aprendizagem baseada em casos, e esses casos a gente vai estudar, vai dividir por P, que é o P é unidade problema. Então você vai me perguntar, e como funciona esse PDL? A gente vai funcionar por 4 maneiras: por tutorias, seminários, laboratórios e amostras. As tutorias são basicamente 2 vezes por semana, onde o professor vai te dar um tema de acordo com aquela história clínica que você está estudando. Então você vai para essa tutoria e o professor basicamente vai deixar 6 falarem. Basicamente é em torno de 20, 25 alunos por tutoria. Então vai ser uma mesa redonda e vocês vão debater o assunto daquilo que vocês estudaram. Por exemplo, o tutor falou para vocês estudarem crânio. Então vocês vão chegar lá e vão apresentar para ele o assunto crânio. E vai ter que falar. Ele não fala nada, ele só observa todo mundo. Então é muito importante que você fale na tutoria, porque é assim que ele vai avaliar a maneira se você está aprendendo ou não. Então é muito importante que as pessoas falem na tutoria, porque é um momento que o professor vai avaliar você, entendeu? Então o assunto é crânio. Então você vai chegar lá com o assunto crânio, você vai falar o que é o crânio, como está composto, quais são os ossos do crânio, como se divide o neuro por víscero crânio, quais são os agorreiros ósseo, os acidentes ósseos. Então é basicamente isso, mais ou menos 2 vezes por semana e em torno de 2 horas. Essas são as tutorias. Segundo, seminário. Seminário é basicamente uma aula tradicional, como qualquer. É um assunto que o professor vai te ensinar. Por exemplo, crânio, ele vai dar uma aula de crânio para você. Tem seminários que são optativos e seminários que são obrigatórios, e aí vai de acordo com o decorrer. Mas basicamente é uma aula tradicional. 3 são classes de consulta. As classes de consulta são uma planilha que você tem de todas as cátedras da faculdade. Cátedra, para quem não sabe, cátedra de anatomia, de histo, de química, física. Então essas são as cátedras que tem na faculdade. Então cada cátedra vai ter um horário e um professor. Então você vai falar assim: eu tô com dúvida em crânio. Quais são os horários que eu posso ir para tirar as dúvidas? Então você vai ver os horários da cátedra de anatomia e quais são os professores que estão disponíveis. Então você vai naquela classe de consulta para tirar suas dúvidas especificamente. Então você vai falar assim: eu estou em dúvida quais são os acidentes dos ossos do crânio. Então o professor vai te ajudar nisso. Então eu falei sobre tutorias, seminários, classe de consultas, e a gente tem os laboratórios. O laboratório pode ser de histologia ou de fisiologia, que basicamente o professor vai dar uma aula básica para você e você vai analisar aquela amostra no microscópio ou vai resolver alguma atividade.
E por último, que eu tinha esquecido de falar, que são as amostras. As amostras é basicamente uma aula prática que você vai ter. Por exemplo, você está estudando crânio, o professor vai pegar a peça óssea do crânio e vai ensinar para você ali pessoalmente quais são os agulheiros, como está dividido, quais são os ossos, e é basicamente uma aula prática. Então é assim que funciona, recapitulando tudo. O ensino PDL é uma aprendizagem que está baseado em casos, em históricas clínicas, e esses casos a gente chama de UP, Unidade de Problema. Então, para dar um exemplo para vocês, que vocês devem estar um pouquinho perdido, eu vou pegar como exemplo a primeira matéria, que é a primeira matéria da UniR, que se chama Crescimento e Desarrojo, Crescimento e Desenvolvimento. Ela está dividida em 9 UPs, então está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 UPs. Então, como eu falei, UP significa Unidade de Problema, e cada UP vai ter uma histórica clínica. Por exemplo, a UP3 fala de Maria, que ela está grávida e ela está cursando o primeiro mês da gravidez. E ela quer saber como fazer para ter uma gravidez saudável ou não. E também ela tem a dúvida de saber se vai ser homem ou mulher. Então, o que a gente faz? A gente tem essa UP, essa histórica clínica, e dentro dessa histórica clínica a gente vai ter as matérias que a gente vai estudar. Por exemplo, no caso da UP3, que é sobre gravidez, a gente vai ter aparato reprodutor masculino, feminino, embriologia, a gente vai estudar as semanas gestacionais, a gente vai ter medicina preventiva, como fazer o carne pré-natal, como abordar essa grávida, a gente vai ter social. Então, é assim que a gente estuda. A gente estuda a partir de casos clínicos. Por exemplo, o P5. O P5 fala sobre o sistema imune. A menina caiu, pinchou o braço, perfurou o braço com cravo, e a mãe dela está preocupada, leva ela para o hospital e o médico solicita um carnê de vacinação. Então, com essa histórica clínica, o que a gente tem que fazer? Você, como médico, como aluno estudante de medicina, o que você tem que fazer? Então, de acordo com isso, a gente tem as matérias. No caso da UP5 vai ser sobre imunidade, a gente vai estudar o sangue, a gente vai estudar o tipo de imunidade que tem, a gente vai ver as vacunas, as vacinas que tem, porque ela tem que ter a vacuna antitetânica, porque é preciso disso, porque ela pode ter tétano, porque a gente tem que solicitar o carnê de vacinação para a gente verificar se ela tem essa vacina. Então é basicamente sobre isso que a gente estuda na UniR. É assim que a gente estuda por casos clínicos, por UP. Então, no primeiro ano de medicina na UniR, a gente tem crescimento e desarrojo e nutrição. Nutrição, a gente vai estudar todo o aparato digestivo, enquanto crescimento a gente vai estudar como o crescimento é um monstro da faculdade. A gente vai estudar tudo, a gente vai estudar olho e ouvido, a gente vai estudar sistema nervoso, a gente vai estudar membros superiores, membros inferiores, a gente vai estudar gravidez, evolução, genética, a gente estuda tudo, então não tem um assunto específico. Então cada UP vai ser um problema aí que a gente vai resolver. Enquanto nutrição, a gente estuda aparato digestivo, e no segundo ano a gente tem sexualidade, que vai ver toda essa parte de sexualidade, reprodução e gênero, e depois trabalho, tempo livre e ser humanos no meio. E assim vai, de acordo com... Espero que vocês tenham gostado. E deixa eu lembrar vocês, de acordo com as nossas provas, que a gente tem as provas, obviamente, em crescimento a gente tem primeiro uma prova escrita, né? Não escrita, múltiplas escolhas. E se a gente aprova essa primeira etapa, a gente pode fazer já a prova oral, que é a prova final. Então tudo que eu falei pra vocês, todo esse conteúdo que eu falei pra vocês, a gente vai ter provas que são de múltiplas escolhas e provas orais. Para você aprovar a prova, para você aprovar a matéria especificamente, você tem que aprovar a prova oral, que é diante de 2 professores, que esses 2 professores vão escolher alguma unidade de problema, algum caso, o P1, o P2, o P3, o P4, forever. Ele vai escolher para você debater isso com ele. Então você chega lá
na mesa oral e ele vai falar assim, fala pra mim é o P9. Aí você vai ler o caso clínico e vai, de acordo com seus estudos, de acordo com as matérias, fazer sua introdução e fazer sua prova. Tem muitos professores que deixam você fazer uma introdução e tem professores que não deixam, que você tem que já ir respondendo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido também. Qualquer dúvida pode me mandar no direct ou comentar aqui embaixo que eu estarei disponível a responder aí as perguntinhas de vocês. Então, qualquer dúvida, tamo aí. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. E é isso aí. Um beijo, unicórnios. Até a próxima.